realmente é a hora e o momento de aplicar uma dispensa por justa causa. Você sabe, de verdade, orientar o seu cliente para uma aplicação de justa causa? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Rafaela Sionek, advogada trabalhista empresarial, e no nosso vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você deve orientar o seu cliente ou o que você deve fazer no momento em que pensar numa aplicação de uma dispensa por justa causa. Eu sei que esse é um assunto muito debatido, que gera muitas dúvidas e muitas inquietações, até mesmo inseguranças de dispensar um funcionário por justa causa. E tenho certeza que você, advogado trabalhista, já passou por alguma consulta sobre essa, com seu cliente lhe questionando sobre esse assunto, e talvez você tenha parado para pensar, será que cabe mesmo uma dispensa por justa causa? Ou qual é a forma correta, se é que existe? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Então aproveita aí, já deixa o seu like no vídeo aqui embaixo, já se inscreve no canal, para que a gente possa aqui não só atingir mais pessoas, mas para que você também receba um conteúdo sempre de qualidade e atualizado aqui do canal. Combinado? Vamos lá então. O que é a dispensa por justa causa, né? A dispensa por justa causa é uma das formas mais graves de rescisão do contrato de trabalho. Por quê? Porque ela retira do empregado o direito à percepção das verbas rescisórias. Razão pela qual, então, o empregador ele só está autorizado a dispensar um empregado por justa causa dentro das hipóteses expressamente previstas nas alíneas do artigo 482 da CLT. Ou seja, o rol do artigo 482 da CLT, que traz as situações que são delimitadas como uma falta grave cometida pelo empregado, ele é um rol taxativo. O que quer dizer um rol taxativo? Que não admite outras situações, ou seja, o empregador ele não pode criar outras hipóteses para dispensa por justa causa do seu empregado. Ele deve olhar para o artigo 482 e se ali a conduta dele for devidamente enquadrada dentro das alíneas, ele pode, então, caracterizando como falta grave, proceder à dispensa por justa causa do seu empregado. Tem uma outra hipótese que está fora do artigo 482, que é em razão da utilização do equipamento de proteção individual. Então, quando o empregado ele não utiliza adequadamente o EPI, se recusa a utilizar o EPI, essa situação pode ser caracterizada como uma dispensa por justa causa. Uma outra situação é também do motorista profissional. O motorista profissional que não realiza os testes, os exames necessários, também pode ter ali a dispensa por justa causa em razão dessa negativa da sua conduta. Nós tínhamos uma outra hipótese de dispensa por justa causa que era a mais absurda possível, que era do bancário, né? O bancário que tivesse dado, né, que tivesse ofertado na praça cheque sem fundo, poderia ser dispensado por justa causa, mas essa hipótese, ela realmente não foi recepcionada pela Constituição e também foi revogada anteriormente, há um tempinho atrás agora, essa situação também foi revogada. Então, hoje, quando nós falamos de dispensa por justa causa, para você entender, nós olhamos para as hipóteses das alíneas do artigo 482 e tanto a doutrina quanto a jurisprudência considera este rol como um rol taxativo, não admitindo outras possibilidades, tá? Salvo essas duas exceções que eu trouxe para vocês aqui. Rafaela, como é que eu aplico, né, de uma forma correta a dispensa por justa causa? Como que eu vou me sentir mais seguro em orientar ao meu cliente que aquela situação, né, que aquela falta é realmente uma falta grave? Bom, você precisa, em primeiro lugar, entender os fundamentos para uma dispensa por justa causa. Toda vez que você pensar em uma dispensa por justa causa, três princípios devem estar implícitos à ideia de justa causa. São precedentes à justa causa. Não tem como eu aplicar uma dispensa por justa causa sem respeitar esses três princípios. E, geralmente, é isso que torna a justa causa sensível. E é pela não aplicação correta desses princípios que muitas decisões judiciais acabam aqui revertendo a dispensa por justa causa aplicada pelo empregador. Muitos chegam no escritório e falam assim: mas a justa causa nunca dá para aplicar porque a justiça sempre reverte. Não é assim via de regra. Se
certamente a dispensa for revertida, né, a grande maioria das situações se dá porque ela não foi aplicada corretamente. Conseguem compreender? Por quê? Porque não observou ou deixou de observar um desses 3 princípios ou até mesmo os 3 princípios para a aplicação da dispensa por justa causa. Vamos lá então ao primeiro princípio. É a ideia do princípio da proporcionalidade. Bom, a justa causa, por ser a pena mais grave a ser aplicada ao empregado, precisa ser ou ter o respeito à proporcionalidade. O que isso quer dizer? Que entre a falta cometida pelo empregado e a sanção a ser aplicada pelo empregador precisa ser o quê? Proporcional. Entre o que o empregado fez, o ato faltoso do empregado, e a forma como o empregador vai sancionar esse ato faltoso, precisam se corresponder na ideia de proporcionalidade. Pensem aqui comigo. Vamos imaginar que um empregado faltou injustificadamente ou teve um atraso injustificado uma única vez. Vocês entendem que é proporcional dispensar este empregado por justa causa, por desídia no desempenho das suas funções imediatamente? Ou a justa causa aqui não seria a medida correta a ser aplicada? Rafaela, eu entendo que a justa causa nesse caso não é proporcional. Pois é. Mas quais são as outras sanções que a gente tem, então, quando o empregado tem uma conduta faltosa? Além da dispensa por justa causa, a gente tem a suspensão e a advertência. Então, será que essa situação não é caso de advertência? Bom, me parece que é muito mais proporcional aplicar uma advertência ou uma suspensão a depender da situação. Agora, o que você precisa entender é que nem toda justa causa ela precisa ser precedida de suspensão ou de advertências. Por quê? Porque há faltas que são graves o suficiente que por si só geram automaticamente a dispensa por justa causa. Conta aqui nos comentários se por alguma vez, algum dia, alguma hipótese, você já passou a acreditar naquela lenda urbana que a cada 3 advertências gera uma dispensa por justa causa. Ou se você acha que isso é verdade. Coloca aqui nos comentários se você já caiu nessa lenda urbana aqui. Gente, vocês precisam entender sobre as ideias de gradação da pena dentro do direito do trabalho. Vamos falar de gradação da pena ou gradação das sanções, né? Que são pautadas e que são aplicadas dentro do direito do trabalho. A gente vai ter advertência, suspensão e até mesmo a dispensa por justa causa. Aqui é proporcionalidade. Nem toda justa causa é precedida de outras sanções e para aplicação de justa causa não é com 3 advertências ou ainda, eu só posso dispensar por justa causa se tiver uma advertência, uma suspensão e aí então chegar na justa causa. Isso aqui é proporcionalidade, eu tenho que ver a situação. Pense no seguinte exemplo. Imagina que você recebeu uma consulta do seu cliente que descobriu que um funcionário está fraudando, né? Então está desviando valores da empresa e os valores desviados já chegaram na monta de R$150 mil. Pensa só, se você não pudesse, neste caso, aplicar justa causa de imediato, o que você ia fazer? Tu ia aplicar uma advertência e você fala assim, não, agora eu vou esperar um pouquinho, aumentar. Quando chegar nos 200 mil, a gente aplica uma suspensão e acredito que 300 mil seja legal para uma dispensa por justa causa. Não. Neste caso, a falta é grave o suficiente para permitir uma aplicação por justa causa do quê? De imediato. Então você vai aplicar? Vai aplicar. Muitas situações dependem de produção de prova. E é aqui que nasce a importância da sindicância. O que acontece? Qual que é a ideia da sindicância? A ideia da sindicância é reunir provas, dar fundamento para uma eventual aplicação de justa causa ou não. É um procedimento de investigação. Você vai apurar se aquele fato ocorreu, se não ocorreu, como que ele ocorreu, se ele é suficientemente grave e se ele autoriza a dispensa por justa causa ou não. Não é caso de justa causa, é caso de suspensão, é caso de advertência. Esse é o objetivo de um procedimento de sindicância. Então, a sindicância ela serve para dar mais segurança aqui a uma dispensa por justa causa. Mas além da proporcionalidade, a sindicância também deve respeitar um outro princípio quando da aplicação da justa causa, que é o princípio da
imediatidade ou atualidade. Independentemente da sindicância ou não, esse princípio deve existir. Qual que é o comando dele? Bom, entre a falta cometida pelo empregado e o tempo despendido pelo empregador para aplicar a sanção deve ser o mais rápido possível. Ou seja, entre a falta cometida e a sanção a ser aplicada, deve transcorrer o lapso temporal mínimo, tão somente para que o empregador possa apurar qual é a sanção que ele vai aplicar, o que ele vai aplicar ou deixar de aplicar. Por quê? Se transcorrer um lapso temporal muito grande, o que pode acontecer? Perdão tácito. É como se eu tivesse perdoado aquela falta cometida pelo empregado. Isso é muito comum. Às vezes a empresa nunca puniu atrasos e faltas injustificadas. Aí chegou num limite de tolerância, o empregador já não aguenta mais e fala assim, não, agora eu vou punir. Só que ele tá tão saturado daquelas condutas faltosas do empregado que naquele atraso ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e dispensa por justa causa o empregado por desídia. Numa única situação. Mas, Rafaela, ele já tem um passado. Gente, ele tem um passado que foi perdoado, que nunca foi punido. Isso também precisa ser levado em consideração. Se você nunca puniu, deseja punir, pode fazer? Pode fazer, mas saiba que vai contar a partir da primeira situação, principalmente quando nós estamos falando por desídia, ok? E ainda, se chegou atrasado injustificadamente hoje, vamos imaginar, chegou atrasado injustificadamente hoje, a empresa não fez nada amanhã, nem depois, 15 dias depois foi aplicar uma advertência. Gente, ocorreu o perdão tácito. A gente não consegue lembrar nem o que almoçou, quiçá o que aconteceu há 15 dias atrás. Tem que puxar na memória e olha lá, ainda você vai lembrar. Então, entre a falta cometida e a sanção, tem que ocorrer um lapso temporal mínimo, apenas o necessário para verificar se é caso de justa causa ou não, ou de outra sanção a ser aplicada. Isso vale para as outras sanções também, tá? Por isso que um procedimento de sindicância, a gente sempre fala, olha, tenta estipular o prazo do procedimento de sindicância em pelo menos 5 dias ali. Claro, há situações excepcionais que a gente precisa prorrogar o prazo de vigência, mas a própria particularidade da situação vai ser levada no caso concreto. E aí, o último princípio que você precisa observar no momento de aplicar uma dispensa por justa causa, e esse é um erro comum, é o bis in idem, né? A vedação do bis in idem. O que é o bis in idem? É o fato do empregado ser punido 2 vezes pela mesma falta cometida. O que acontece na prática aqui? Na prática, é muito comum que o empregado faltou injustificadamente, a empregador no dia seguinte dá uma advertência, mas ele foi para casa pensando, pô, faltou injustificadamente, me prejudicou um monte, eu só dei uma advertência. Aí depois ele chama o empregado novamente e fala assim, olha, então, na verdade, sobre aquela falta injustificada, não é advertência não, é suspensão que você vai levar. Gente, isso é ser punido 2 vezes pela mesma falta cometida. Naquele atraso, naquela falta injustificada, ele foi punido com uma suspensão e depois com uma dispensa por justa causa ou com uma advertência e uma suspensão sucessivamente. Essas situações não podem ocorrer. Tenho certeza que você já se deparou com uma situação assim, não foi? Coloca aqui nos comentários se você já se deparou com esse tipo de situação, né? Com o empregador querendo aplicar 2 sanções para a mesma falta, para a mesma situação cometida. Então, pessoal, quando a gente vai falar de aplicação de uma dispensa por justa causa, de uma aplicação por justa causa, esses 3 princípios são fundamentais para vocês observarem, para nortearem a orientação de vocês, né, a dispensa por justa causa daquele seu cliente que quer dispensar um empregado. Então, é proporcionalidade, imediatidade e também a vedação do bis in idem. Aproveita, se inscreve no canal para você receber mais vídeos e vai ter mais vídeos falando aqui ainda sobre justa causa. Se você tem sugestão de vídeo sobre justa causa, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou ler. E claro, eu espero você num próximo vídeo. Até lá!